Então, Pedro Paulo, uma pessoa de fato, ela só vai mudar. Não existe argumento para mudar uma pessoa se ela não caiu em si. Estamos de volta com o nosso podcast Missional. Tudo bem com vocês? Muito bom estar hoje aqui de novo com o nosso pastor, mentor e com um papo incrível, né? Como você está? Tudo bem hoje? Eu estou bem, filho. E você? Graças a Deus, um bom almoço. Tivemos um bom almoço. Bom almoço, reunião de liderança, muito boa. Né? Sushi, graças a Deus, eu amo meu patrão. E a gente está aqui para conversar mais um pouco sobre liderança, sobre como a gente pode exercer bem a liderança. Eu acho que o propósito desse podcast é isso, né? A gente conseguir, através de alguns minutos, poder inspirar pessoas, né, pastor? É verdade, verdade. O mundo não funciona sem uma boa liderança, né? Exato. Em tudo que vai acontecer, em qualquer esfera de atuação que a pessoa tenha na sua vida, ou ela precisa exercer liderança, ou ela tem que entender estar debaixo de uma boa liderança. Muito bom. Ou ela está sendo, a todo tempo, ela está sendo liderada E liderando. e liderando. Muito bom. No mínimo, a sua própria vida, né? No mínimo. Porque, na verdade, ninguém é um bom líder se não também se tornar e se propor a ser um bom liderado. É verdade. A gente só entende o preço da obediência quando a gente obedece, né? É verdade. É verdade. E a gente está falando de liderança e boas lideranças. E assim, eu acho que quando a gente se torna líder e pastor, eu acho que a gente tem um grande desafio dentro do nosso coração, cara, será, a todo tempo, né? Será que eu estou sendo um bom líder, né? Quem será que me chancela? Quem será que me aprova? Você se sente assim também ou não? Claro, claro. Acho que todo líder que recebeu uma missão, né, e a sua liderança está diretamente ligada à sua missão, ele sempre tem essa cobrança interior, né? Será que eu estou cumprindo bem a minha missão como líder? Será que eu estou sendo um líder eficiente, eficaz, dentro daquilo que me foi proposto a fazer? Então a gente existe essa... Eu acho que, Pedro, isso é até positivo na vida do liderante, do líder, quando ele entende que ele tem que estar sempre fazendo sua autocrítica e tentando melhorar a sua liderança, tentando melhorar o seu aspecto de exercer a sua liderança e também vendo os pontos fracos, os pontos negativos para detectá-los e assim melhorá-los, né? Porque, por exemplo, chegam alguns pontos, igual vou dar o seu exemplo, né? Que hoje você é presidente nacional de uma grande denominação, são milhares de igrejas, né? Espalhadas no Brasil, muitos pastores, uma grande... Centenas, milhares é muito, né? É verdade, agora que eu vi. Corrigindo. Dezenas e quase centenas, né? Dezenas de igrejas. Dezenas de igrejas, centenas de pastores, exato. E hoje, assim, quando você olha para cima, quem te mentorearia? Entendeu? Quem seria quem te cobraria? Eu acho que a gente chega num ponto da nossa liderança, às vezes, nesse aspecto que você está, que às vezes você nem precisa mais de uma cobrança a mais diante de tudo que você já se cobra. Né? Acho que o grande carrasco nosso somos nós mesmos, né? Exato. Dentro de nós que passa essa cobrança constante, porque a própria missão, Pedro, a própria missão te coloca esse peso de cobrança, de que você precisa desenvolvê-la, fazer da melhor forma possível, você precisa entregar o melhor de você para aquilo. Então, não precisa de uma cobrança. Quem já tem responsabilidade, que já andou 1 milha, 2 milhas e adquiriu responsabilidade e sabe que está exercendo uma função não porque quer status, não porque está pensando em recompensa, mas está pensando no cumprimento da missão, ele já entende, né? Já compreende que a própria missão lhe é a cobrança. Muito bom. A
própria missão ali é a cobrança. E a gente vive num mundo hoje que você está falando de cobrança, né? Que a gente vive em uma sociedade que praticamente não existe cobrança, né? As pessoas se sentem ofendidas Quando são cobradas. quando são cobradas. Eu estava vendo uma reportagem onde uma moça foi cobrar outra moça e acabou sofrendo violência porque foi cobrar uma dívida. E a moça se sentindo no seu direito de agredir a outra porque ela foi cobrada de uma dívida que existia, né? Então, assim, hoje em dia, o feio é quem cobra. Quem cobra está errado, né? A pessoa tem uma dívida com você, você vai cobrar e você é uma pessoa mal, você não é uma pessoa incompreensível. Eu até lembrei de uma história que é uma história meio cômica até, que eu vi muito tempo de um pastor que lá de Goiás, que dizia assim, que ele devia, uma pessoa devia para outra pessoa, né? E essa pessoa foi cobrar essa pessoa do qual estava lhe devendo. Aí ele falou assim, olha, enquanto você lembrar que eu te devo, eu não vou te pagar. Muito bom. Quando você esquecer, você vai ver. Enquanto você lembrar, eu não vou te pagar. Enquanto você ficar me cobrando, eu não vou te pagar. Aí o cara ficou naquela, bom, se eu não cobrar, ele não vai me pagar. Se eu esquecer, quem vai receber, né? Quem vai receber? Mas é difícil, cara, é difícil. Então... É resultado dessa geração. E assim, hoje qualquer coisa, qualquer cobrança, qualquer mínima situação se torna toxicidade, né? A gente tá na geração da moda de falar de que é tóxico. Olha, hoje eu tô num relacionamento tóxico, meu patrão é tóxico, meu pastor é tóxico. Esses dias eu vi um post, como ver se seu pastor é tóxico. Como que é difícil isso? E eu fico pensando, né? A gente sempre se coloca vê pessoas se colocarem nessa situação de, nossa, meu pai é tóxico. Nossa, meu patrão é tóxico, meu namorado é tóxico. Peraí, será que não existe também liderado tóxico? Será que não existe funcionário tóxico? Porque parece que quanto mais você sobe na pirâmide de hierarquia ou com responsabilidades, mais você não é só cobrado por você, mas você é responsabilizado por decisões de terceiros. Então, por exemplo, se você tem um funcionário e você chega para o seu funcionário e fala, pô, você chegou atrasado, por que você chegou atrasado? Ah, eu passei mal. Você foi no médico? Nossa, você está sendo tóxico. Você não está acreditando em mim. Ah, meu namorado é tóxico porque ele fica perguntando onde eu tô. Ah, meu pai é tóxico porque não quer comprar o que eu quero que ele compre. Então a gente... Será que existe o outro lado da moeda ou não? Existe. Não, a verdade é que ninguém quer viver debaixo de uma contrariedade. Se alguém o contrariou, essa pessoa é rotulada como tóxico, né? E quem rotula outro de tóxico, porque ela já está vivendo uma toxicidade também. Já está tóxica, né? Já está tóxica. Essa pessoa já está vivendo essa situação. Por quê? Porque as pessoas procuram justificativas ou alguma situação para explicar o porquê que elas estão vivendo. Você usou o exemplo da pessoa que faltou. A pessoa faltou no trabalho, faltou... Aí eu falei assim, eu faltei, aí qual é a desculpa? A minha desculpa é que eu estava doente. Aí o patrão, puxa vida, você está doente, você tem que se cuidar. Você foi no médico, mas por quê? Você não está acreditando em mim? Joga a responsabilidade para outra pessoa. Aí tirou a responsabilidade dela, que era de ir no médico, de trazer um comprovante de que ela está realmente doente, de que, de fato, justifica a falta dela. Quem define que você está doente, né? Quem define que você está doente? É o médico. Justamente. É o médico. Então, se contrariou ela já fala assim, puxa vida, está sendo tóxico comigo. Mas, na verdade, é ela que já está tóxica. É lógico que existem situações que realmente... Eu acho que as pessoas usou a palavra tóxica para minimizar o poder da palavra abusiva. Existem lideranças abusivas? Lógico. Existem patrões abusivos? Lógico. Existem relacionamentos abusivos? Claro que tem.
Mas o tóxico, eu tento rotular você, porque qualquer situação que não se enquadre ao meu gosto, por exemplo, se o namorado pergunta pra namorada, onde você está? Ah, você é tóxico, você quer me controlar. Peraí, não é mais fácil não namorar, então? Porque se você... Tem essa opção. É. Olha, se você não acredita em mim o suficiente para eu dar-lhe uma formação, você acreditar só nessa informação que eu dei, então você não serve para me namorar. Exato. Ou ela escolhe o caminho, não, eu vou dar a informação que ele quer para lhe dar segurança. Poxa, eu amo tanto você que eu vou te falar onde eu tô. Para te dar segurança. E as duas atitudes são atitudes que a pessoa que tem que decidir. Eu acho que toxicidade não tá presente numa pessoa, tá presente numa relação. Numa interação social. Faz sentido? Porque assim, ó, eu acho assim, ó, a partir do momento que a pessoa rotula você e fala assim, não, pastor, você é tóxico. Peraí, por que eu sou tóxico? Querendo ou não, você já entra numa interação social onde você já está predisposto que as coisas não sejam da maneira que você quer. Ah, o pastor não falou o que eu queria ouvir, ele é tóxico. O pastor, o meu líder me cobrou de algo, ele é tóxico. Peraí, será que ele é tóxico ou é você que está sempre predisposto a rotular as pessoas pelo que não te agrada? E voltamos à origem da conversa nossa, a questão da missão. Por exemplo, eu sou líder, Deus me deu uma missão. A minha missão é pregar o evangelho, a minha missão é construir uma igreja relevante, a minha missão é levar o máximo possível de pessoas à compreensão da palavra de Deus. No exercício da minha missão, eu tenho que me colocar debaixo de algumas coisas, né? De alguns critérios. No exercício da minha missão, eu tenho que ter uma postura, eu tenho que ter uma linha de trabalho, eu tenho que ter ali instrumentos para me cumprir essa missão. Aí as pessoas que estão debaixo dessa minha liderança, ao receber esse tipo de trabalho, de como eu quero colocar a missão que Deus me deu, como eu quero que a gente desenvolva o trabalho, as pessoas podem não aceitar, podem, às vezes, se contrariadas ou cobradas, aí se tornam tóxicas. Por quê? Porque elas começam a reagir contra tudo aquilo. Vamos falar sobre um líder. Vamos falar assim, vamos ser polêmico, então. Vamos falar do membro tóxico. Como eu consigo identificar um membro tóxico? Eu já vou te falar uma minha. Se eu falo uma sua, eu falo uma minha. Como que você consegue uma identificação? Aquele que leva tudo pro emocional. Uhum. Leva tudo pro pessoal. É pro pessoal. Leva tudo na emoção. Cara, sabe? Quando, tipo, qualquer coisa que você fala, aquilo se torna uma ofensa. Sabe? Aquela coisa de, cara, nossa, não ficou legal isso que você fez. Nossa, você não precisava ter me ofendido. Não tô te ofendendo, só tô te falando que não ficou legal isso. Poxa vida, por que você estava aqui nessa escala essa semana, por que você não veio? Você colocou seu nome, por que você não falou que você não poderia vir, você só faltou? Por que você está sendo tão abusivo assim? Nossa, o que você tem contra mim? Não tenho nada. É só você simplesmente podia ter avisado que não vinha. É um assunto que poderia ser um assunto normal numa relação entre duas pessoas que estão trabalhando juntos, torna-se tão complicado por causa de uma reação emocional. Exatamente. Algo que seria trivial. Cara, tranquilo. Não pude vir. Manda uma mensagem. Olha, rapaz, fui mal, hein? Eu tive que ter avisado você, mas que foi tão corrido lá que acabei passando Minha batido. sogra tá em casa. E tudo bem, mas nós estamos juntos, aí a próxima vez eu te aviso antes. Pastor, pronto, acabou. Acabou o problema. Mas sabe por que é isso, Pedro? Porque as pessoas vivem debaixo de ofensas. Exato. Tudo. Porque assim, ó, eu penso assim, o cara que fica facilmente ofendido com algo é porque ele tá totalmente ligado na identidade dele, na formação de quem ele é, a palavra das pessoas. Então, a opinião externa é o que define se ele é bom ou não. A opinião externa define a identidade dele. Então, a partir do momento que você falou algo que possa colidir com a perspectiva dele sobre ele é tão ligado ao que as pessoas do mundo exterior falam que aquilo ofende ele. Então você tocou em algo que dói. Eu sempre falo, cara, quando você mostra que doeu, você só denunciou a sua fraqueza.
É verdade. Quando alguém te fala algo e você denuncia a dor, você está mostrando onde é o teu ponto fraco. Verdade. Então, peraí. Será que isso que a pessoa falou não está tendo uma proporção muito maior dentro de você? Verdade. Não é? Porque, assim, é igual você lançar, dependendo de quem lança a pedra dentro do balde, vai ecoar de uma certa maneira. A mão de uma criança cabe uma pedra pequena, a mão de um adulto cabe uma pedra grande. O balde é o mesmo. Então você que está já superlativando uma palavra ou algo que, na verdade, foi simplesmente a mesma coisa que aconteceu. É fazer de um assunto simples um assunto polêmico. Mas isso também é ligado a certas frustrações, né, Pedro Paulo? Tem pessoas que foram tão frustradas lá atrás, com liderança, Ela cria uma super expectativa na que ela liderança. cria, na verdade, é o seguinte, ela fica com receio de qualquer situação ser reprovada. Ó, já fui reprovado demais lá atrás, cobrado demais lá atrás, e de repente vem aqui uma palavra que era simples, ela já vê como cobrança. Ao ver como cobrança, ela entra no seu modo defesa, né? Autodefesa. Coloca os seus escudos para se defender contra aquilo, porque ela se sente agredida. Ofende de volta. Então a grande verdade é que nos relacionamentos a gente tem que... É aquilo que Jesus falou, né? Quando Jesus fala assim, amai uns aos outros, assim como vos amei. Então a gente diz assim, gente, se a gente colocar o amor em qualquer tipo de relação, pode ser, não, o que ele falou comigo não foi por mal, ele foi por meu bem. Eu escolho aceitar dessa maneira. Ele não estava me criticando, ele estava me orientando. Ele não estava me cobrando, ele estava perguntando por que eu não vim, para da próxima vez, quem sabe, ele entender como vai me colocar numa escala. Exato. Então, as pessoas, ao invés de fazer uma leitura no prisma do amor, partindo da perspectiva de que você está querendo fazer o bem para ela e não o mal, a pessoa abaixa o escudo e a coisa vai de leve. O problema é esse, que as pessoas estão sempre esperando que o outro esteja pensando, planejando mal contra ela. Eu já tive relacionamento de pessoas assim, né? Que a pessoa sempre está achando que a gente estava... Até um dia eu falei para ela assim, você acha que eu vou dormir de noite, ou sento no meu escritório, fico lá escrevendo, como que eu vou prejudicar tal pessoa? Você acha que eu fico pensando assim, que eu vou estar lá planejando uma maneira de dificultar o seu trabalho que você está fazendo para Deus e para a igreja que eu lidero? Você acha que é isso que eu estou fazendo? Já parou para pensar que eu nunca pensei isso, que eu posso estar pensando para te ajudar, para orientar você, para melhorar o seu trabalho, para orientar você como pessoa? É porque muitas pessoas vieram de uma casa onde há competição. De pai e mãe. Aí o pai vai lá e constrói e vai lá e fala mal da mãe pro filho. Exato. Aí a mãe vai lá e fala mal do pai pro filho. Exato. Aí o pai pensa assim, aí a criança cresce assim, ó, quando as pessoas não estão comigo, elas estão falando contra mim. Estão falando contra mim. Então, quando as pessoas não estão ao meu lado, elas estão falando mal de mim. Então, peraí, todo mundo está contra mim. É um complô, né? Exatamente. Então, tipo assim, você falou uma coisa muito forte uma vez pra mim, e é verdade. Você fala várias vezes isso. Você falou assim, que a gente tem que preferir andar a segunda milha. Segunda milha. Que Jesus diz, né? Quando alguém te pedir para andar uma milha, ande com ele 2. É na segunda milha que você ganha o coração. Exatamente. Então, às vezes, você prefere andar a segunda milha porque um bom pastor, eu acredito que um bom pastor, ele é aquele que ganha primeiro o coração, depois ele ganha as mãos. Então, o que a pessoa faz é muito menor perto do significado que ela tem, por ela ser. Então, assim, olha, cara, eu quero que você sirva na igreja não pelo que você pode fazer, mas por quem você é. Exatamente. Cara, eu amo você não pelo que você faz, mas por quem você é. Então, se a pessoa compreende isso, ela se sente segura. Por quê? Porque não é o que eu estou fazendo que valida quem eu sou, mas é quem eu sou que valida o que eu estou fazendo. Porque a grande verdade é a seguinte, quando eu trabalho pensando no que o próprio trabalho produz em mim, o resultado do trabalho será bem melhor. Porque é o seguinte, ó, se eu estou trabalhando, pensando que eu estou fazendo, que esse trabalho é um trabalho que faz bem primeiramente para mim, eu sinto realizado, eu me sinto preenchido, eu me sinto satisfeito
fazendo isto, automaticamente o resultado do trabalho será maior. Aí sim o resultado é melhor. Porque tem muita gente que só pensa no resultado, não pensa como está desenvolvendo um trabalho para dentro de si mesmo. E aí o que acontece? A gente tem uma terminologia bíblica que diz assim: tudo que você faça, faça para a glória de Deus. Então é o seguinte, Pedro, se a pessoa, alguém aqui veio trazer essa água para mim aqui, se a pessoa entende, eu vou levar água lá para o pastor, porque está fazendo um podcast que vai abençoar muitas pessoas, eu vou fazer isso para Deus. Então, se ela faz o serviço pensando que está fazendo um serviço para Deus, ela glorificou a Deus. Sim. Agora, se ela vem aqui, não, eu vou levar água, que é minha obrigação levar. Eu vou levar essa água lá porque pediram para me levar. Ela cumpriu, o resultado foi o mesmo, a água está aqui. Mas uma ação glorificou a Deus. A outra ação não produziu resultado nenhum dentro dela. Sim, não edificou ela. Não edificou. Então, quando a gente fala em pessoas tóxicas, porque elas estão procurando fazer um serviço que esse serviço, primeiramente, não vem trazer edificação para dentro dela. Se ela não está se edificando, tudo que acontece externamente, qualquer palavra de contrariedade, qualquer palavra que dá uma conotação de cobrança, qualquer palavra que pode querer mostrar para fazer de uma forma diferente, ela vê como negativo. Sim. Ela reage. É contra mim. Não está gostando do meu serviço. Está tentando me atrapalhar. Então, na verdade, não é as ações ou os ambientes que são tóxicos, mas é a pessoa que já está intoxicada. Então, ela está sensível. É a mesma coisa de um ralado, né? Qualquer pequeno toque dói. Então, assim, ó, a pessoa já está inteira ralada. Você tocou nela... Ai, você é tóxico. Não. Eu sou... é apenas uma interação humana. Você que já está predisposto a tudo ser uma ofensa. Exatamente. Você está predisposto. Eu acho que, na verdade... E assim... como ajudar uma pessoa dessa? Eu acho assim... É difícil, hein? Eu ia fazer essa pergunta, né? Mas, na verdade, é você que responde as perguntas aqui. Será que tem jeito da gente... Será que uma pessoa que está tão assim nessa vida... E tudo é tóxico. Será que tem um caminho de volta? Eu acho que sim, tudo na palavra de Deus tem, né? Mas eu acho que o primeiro ponto parte de um ponto de maturidade. Eu acho que as pessoas que não constroem em si uma responsabilidade, elas são imaturas. Eu acho assim, existe um poder muito forte de quando a gente assume a nossa fraqueza. Cara, realmente eu errei nisso. Realmente eu fui fraco nisso. Realmente, quando a gente assume que nós não somos tão bons quanto o espelho diz. Cara, eu preciso assumir que isso não foi dessa maneira. Eu fui desproporcional. Eu reagi porque eu quis te ofender, porque eu me senti ofendido. Isso aqui eu fiz porque realmente eu queria te machucar. Mas a questão, Pedro, você falou de uma reação numa pessoa para... uma reação diferente da qual que ela está acostumando a ter, pensando, avaliando de forma diferente, como ela deveria reagir. Mas o que produz isso? Me vi na mente aqui agora uma passagem bíblica quando as fontes de água estavam amargas, né, ruins. E aí o profeta mandou lançar sal nas águas, nas fontes de águas, para a água ficar boa. A água estava ruim, a água ficar boa. Então, era tinha que ter um elemento para entrar nessa situação, para mudar. Agora essa água aqui, ela deveria ser bem alcalina, para bem na nossa saúde. Quanto menos pH a água tem, menos alcalina ela é. Quanto mais pH ela tem, mais alcalina ela é. Ou seja, melhor para a nossa saúde é. Então, como é que eu vou tornar o meu interior alcalino, sem toxicidade? Como é que eu vou... Eu tenho que permitir lançar sal. A palavra de Deus. Eu tenho que permitir... Eu tenho que olhar para um espelho
Eu tenho que ter um espelho que eu olho para ele e esse espelho reflete a realidade de quem verdadeiramente eu sou. E ao perceber quem verdadeiramente eu sou, eu tenho que estar disposto a me arrepender e procurar mudar. Eu tenho que buscar Deus, lança sobre a minha vida o Espírito Santo para que eu possa não reagir como normalmente eu venho reagido, porque meu coração está ferido, porque existem traumas dentro dele, porque muitas vezes eu fui frustrado na minha vida por algumas ações de pessoas que talvez não tinham a compreensão de Deus. E por conta de tudo isso, eu levantei um escudo de proteção, né? Perto do botãozinho, tchum, sobe aquele muro e eu fico ali dentro dessa situação para não tentar me expor. Porque a pessoa tóxica é assim, ela não quer se expor. Agora, se eu baixar o escudo, não, eu quero sal, eu quero que o Espírito Santo me purifique, eu quero que a palavra de Deus me oriente, eu preciso olhar para um espelho, que é a palavra de Deus. E todos nós, e sem exceção, quando olhamos para esse espelho, nós percebemos que tem coisas em nós que precisam melhorar. Quando nós olhamos para esse espelho, nós percebemos que tem, às vezes, algum aspecto da minha vida que eu permiti ser tóxico. Claro. Sim, é o que a gente está falando, é autorresponsabilidade, né? Aí, então, eu acho que o grande segredo para a pessoa mudar é o reconhecimento. Mas como que o líder leva a pessoa a isso? Porque, por exemplo... O líder não leva a pessoa a isso, Pedro. Então você acha que não existe nenhum tipo de ação que um pai, que um pastor, que um patrão possa fazer que leve alguém a cair em si ou não? Não. Ele não leva. Ele pode ser uma referência, ele pode ser até um espelho, né? Porque a Bíblia fala que nós somos cartas vivas de Deus. Eu acho que tem uma. Eu posso te dar uma que eu acredito que seja efetiva. Que é eu acho que essa segunda milha, no sentido de deixar claro para a pessoa assim, cara, não é sobre o que você pode fazer. Isso já deu certo algumas vezes comigo. É amar sem esperar nada em troca. Exato. Falou, olha, cara, eu tô amando você, eu tô te falando isso. A palavra de Deus fala que existem beijos que são falsos, mas existe um amigo que fere para o bem, diz Provérbios. Então eu falo, cara, eu tô te ferindo aqui, eu tô te falando a verdade, mas é pro bem. A palavra de Deus fala que com os beijos, existem beijos que são para a morte. Jesus foi entregue com um beijo. Mas existe um amigo que fere para o bem. Eu acho que quando a gente deixa muito claro que a gente está num ambiente de amor, fala, cara, você pode ir embora daqui. Você pode me atacar, eu não vou te atacar de volta. Exato. Eu não vou te ofender, eu não vou escalar essa ofensa. Eu só estou falando isso porque eu amo você. E eu estou aqui ao seu lado. Você tem uma escolha agora, você continuar dessa maneira ou você mudar. E é só quem perde é você. Quando você deixa muito claro isso, essa experiência do filho pródigo com o pai, que o filho vai lá e pede, considera o pai como morto e fala assim, vai lá e pede, me dá a minha herança. E o pai simplesmente entrega. Tá bom, você quer? Então toma. Talvez qualquer pai, eu ficaria profundamente ofendido. Eu iria esculachar meu filho, eu ia repudiá-lo. Eu falei assim, se você vai ter herança nenhuma, você vai me encontrar como morto, vai embora daqui. Nunca mais olha na minha cara. Não, o pai entregou. E o pai sabia. Esse pai do filho pródigo, ele, é claro que é uma parábola. É a figura de Deus ali, o pai, né? Sim, mas ele sabia o caminho. Que não existe caminho para você ganhar o coração de alguém que não seja por um amor que não espera nada em troca. Uhum. Um amor imerecido. Você não merece meu amor. Mas eu mesmo assim vou te amar. Vou esperar você de volta. Vou te dar o que você quer, mesmo você não merecendo, e vou esperar você de volta.
E quando você voltar, porque eu tenho convicção que aquele filho pródigo ele tinha uma certeza na vida dele. Meu pai vai me receber. Porque ele recebe os servos dele bem. Se ele recebe os servos dele bem, ele vai me receber também. Então, ele tinha uma certeza do coração. Você não voltava, você concorda? Ele falava, cara, eu sei quem é meu pai. Nossa, meu pai é um homem mau. Ele não sabia como que o pai ia Ele sabia o mínimo. tratá-lo, mas ele sabia o mínimo. Isso aí, O mínimo. a palavra é essa, ele sabia o mínimo. Meu pai No mínimo, eu vou ser servo. no mínimo, eu vou ter um bom prato de comida para comer. Eu vou ser um bom funcionário. Mas ele foi totalmente ali, escandalizado pelo amor do pai. Mas então, você usando essa parábola como exemplo, e é muito boa, quando eu falo que você não pode fazer nada pela pessoa, é nesse sentido. Que quem pode fazer mais pela pessoa é ela mesma. Porque nessa parábola... E o pai não foi atrás do filho. Exatamente. O pai não foi atrás, e a Bíblia fala assim, e o filho diz, caindo ele em si, disse... Essa palavra é muito forte, né? Caindo ele em si, disse, voltarei para a casa do meu pai. Ou seja, ele caiu em si. Então, Pedro Paulo, uma pessoa de fato, ela só vai mudar. Não existe argumento para mudar uma pessoa se ela não caiu em si. Exato. Ninguém pode... Cara, eu falo por mim. As experiências que eu tive na minha vida, todas as experiências que eu tive, como a gente consegue articular muito bem, né? A gente sempre tem uma carta como desculpa, como justificativa. Não. Quando você abandona as cartas, cair em si não significa que você não tenha mais justificativa. Não significa. Cair em si significa que você sabe que tudo isso... Não adianta nada. Não adianta nada. Não adianta nada. A justificativa só prolonga o tratamento de Deus na sua vida. A justificativa só faz você permanecer da forma que você está. A partir do momento que você cai em si, dizendo, para que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? O que eu estou ganhando com isso aqui? Estou ganhando com isso. Por que não é mais fácil reconhecer? Não é mais fácil ceder? Quando você fala da segunda milha é daqueles que cederam. São os mais vitoriosos que existem. São aquelas pessoas que reconheceram e cederam. Porque a segunda milha era voluntária. A primeira era obrigatória. A segunda foi decisão pessoal de entregar. Então, caindo em si, aí que eu falo, a pessoa só vai mudar se ela cair em si e dizer, não, de fato eu vou mudar. E não vou mudar nem por causa do meu líder. Nem é por causa dele, é por causa de mim. Eu estou percebendo que a minha mudança, a minha vida só vai mudar se eu, de fato, verdadeiramente mudar. Porque senão o meu líder pode fazer até chover. Pedro Paulo, não existe nenhum líder que vai completar ninguém. Exato. Não existe. Olha a referência bíblica. Você vê pessoas como Jesus que fez milagres extraordinários e teve um dos seus liderados que o traiu. Você vê homens como Moisés, que foi extraordinário, levantado por Deus. Que teve os seus irmãos que o difamaram. No meio do caminho, os seus próprios irmãos se levantaram contra ele. Deus precisou tratar disso. Teve lá um que inclusive, um dos pontos que levaram eles a se levantar contra Moisés era a questão da toxicidade. Eles achavam que só Moisés podia mandar. Por que eu não posso mandar também? Por que Deus fala só com Moisés e não fala com a gente? Por que Moisés é tóxico. Você está entendendo? Então, E quem ficou tóxico foram eles. Eles viram que eles eram os tóxicos, que quando Deus falou assim, vocês vão ficar leprosos, só revelou o interior deles. Não lembro, pois quem ficou foi a irmã, né? Miriam. Não foi Miriam e Arão? Não, Arão não chegou a ficar... leproso uma semana? Foi Miriam. E os que levantaram, os que fizeram a revolução de Corá, eles foram engolidos pela terra. Sim. Exato. Então, assim, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que a toxicidade diante de uma interação humana, ela parte de uma ausência de vitimismo, responsabilidade, autorresponsabilidade. E simplesmente a gente não ter as coisas como uma ofensa. O mundo não é contra você. As pessoas estão tentando simplesmente viver a vida delas. 90% do tempo nós pensamos em uma só pessoa. Em nós mesmos. Nós conversamos com uma só pessoa.
em nós mesmos. Tem gente que fala, por que você? Fala, meu amigo, eu não penso em você o dia todo. E você sabe que qual é o segredo da segunda milha, pensando nisso, Pedro Paulo? É o que questão na segunda milha, mesmo que o líder, abrir aqui pensando numa situação, mesmo que o líder queira prejudicá-lo, está querendo prejudicá-lo, se o coração dele está certo, isso não vai fazer efeito nenhum. Muito bom. Entendeu? Mas se ele está pensando assim, não tem problema. Eu vou servir porque eu estou fazendo para Deus. Muito bom. Entendeu? Então, olha só, quando a pessoa está vivendo uma vida alcalina, sem acidez, não está ácida, o seu coração não está ácido, as suas palavras não estão ácidas, né, por isso que ficam tóxicas. Pro líder também, eu acho que pro líder também funciona assim, pro pastor, pro Mesma pai, coisa. pro líder. Eu acho que tem que ser, eu falo assim, cara, relaxa. Esses dias eu tava com a minha esposa, e a minha esposa, ela é muito mais vulnerável a essas situações, né? A ficar remoendo, não remoendo, ela fica digerindo por mais tempo uma situação. Então ela fica mais sensível, mais dolorida com as situações. Né? Mais emocional. Mulher é muito mais emocional que a gente. Mas algo que eu tenho ensinado ela, ela fala assim, amor, tá tudo nas mãos de Deus. Mas, amor, tá tudo nas mãos de Deus. Deus está cuidando de tudo, fica tranquilo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então fique em paz. Deus não deixa nada de graça. Deus não deixa nada sem a sua devida justiça. Deus dá o jeito dele. A gente tem que confiar em Deus. Às vezes eu confio em Deus falando no púlpito, né? Não, porque confia em Deus. Peraí. Nossa, mas eu tenho que confiar em Deus também. Lógico. É isso, eu acho que já tá bom de toxicidade, né? Nenhum de nós é tóxico, eu acho. Comenta aí se você acha. Pastor Paulo, eu acho você tóxico. Talvez ache. Eu tenho certeza que tem muita gente que me acha. Eu tenho um grupo de haters muito extenso, com certeza. Haters, Deus abençoe a sua vida, viu? Eu continuo orando por mim. É isso. Obrigado, pastor. Tamo junto nesse missional. E até o próximo, pessoal. Ouça, compartilhe com as pessoas que você ama. E até o próximo episódio. Tamo junto. Valeu.